Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou de volta ao vivo aqui com vocês no canal para falar um pouco sobre uma novidade, né? O presidente da República ontem foi ao Supremo Tribunal Federal visitar o presidente do STF, o Luiz Fux. Foi convidado pelo ministro Luiz Fux a comparecer ao Supremo Tribunal Federal, gabinete do presidente, para conversar. Tiveram uma conversa reservada e logo depois dessa conversa, o presidente saiu e deu uma entrevista coletiva à imprensa. Outro fato novo, porque já fazia muito tempo que o presidente não dava entrevista coletiva à imprensa. Ele estava se resumindo nos últimos dias a falar com os seus apoiadores no cercadinho da presidência e a falar diretamente aos seus seguidores através da sua live semanal na quinta-feira. Então, o presidente ontem fez duas coisas novas. Primeiro, foi para uma reunião com o presidente do STF, Luiz Fux. E segundo, deu uma entrevista coletiva. E durante essa entrevista coletiva ele falou muita coisa. Inclusive, perguntado, acossado pelos repórteres, ele disse que estava de boas, que agora era Jairzinho, paz e amor, e quis até dar um beijo hétero, segundo ele, beijo hétero, num dos repórteres. Só vem cá que eu te dou um beijo hétero. Brincando com o repórter. Estava um pouco tenso, mas ainda soltou essas pilérias, essas piadas, essas brincadeiras, que são típicas do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Então, eu estou aqui por quê? Para analisar por que o presidente foi ao Supremo Tribunal Federal. Por que ele resolveu ir até o STF? E por que ele deu a entrevista coletiva? Primeiro, essa questão de ir ao STF. Ele foi porque tem uma coisa aí acontecendo, a gente falou ontem no programa, que é a investigação contra ele. Tem uma investigação contra o presidente da República, que foi solicitada por senadores. Depois, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, mandou para a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República meio que disse que não ia fazer nada, que ia esperar a conclusão da CPI, mas a Rosa Weber instou, eu ia dizer obrigou, mas ela não pode fazer isso. Ela instou, né? Ela disse à Procuradoria-Geral que se manifestasse de alguma maneira contra aquilo, que ou arquivava ou dava seguimento, porque deixar quarando, deixar esperando, não ia rolar. E foi isso que a PGR fez, ela abriu o inquérito. E a Polícia Federal está hoje, enquanto conversamos aqui, investigando o presidente da República por crime comum, o crime de prevaricação. E aí a questão é, o presidente prevaricou ou ele não prevaricou? E se prevaricou, em que teria prevaricado? Bom, ele poderia ter prevaricado se o deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, levou a ele documentos que mostravam um caso de corrupção no Ministério da Saúde, na compra de vacinas, e o presidente, ao receber esses documentos e essa informação, não ter tomado nenhuma providência. O Luiz Miranda ontem
deputado ex-amigo do Jair Bolsonaro, ele foi ao programa Roda Viva da TV Cultura e lá deu uma entrevista longa, meio atrapalhado o Luiz Miranda, né? É difícil acreditar nele, porque ele está sempre escapando das respostas e sempre prometendo coisas que não entrega. Então a gente tem sempre a sensação de que o Luiz está escondendo alguma coisa. Ele não me parece uma pessoa confiável. O depoimento dele depõe contra ele mesmo, na minha opinião. E o Luiz Miranda não foi desmentido pelo presidente Bolsonaro. O presidente poderia ter dito: eu nunca encontrei com o Luiz Miranda. Ou ter dito: o Luiz nunca me deu documento nenhum. Mas ontem, durante a entrevista, na frente do STF, a mesma que ele disse que queria dar um beijo hétero no repórter, o presidente disse que encontrou com o Luiz Miranda e que recebeu esses documentos. A versão dada pelo presidente é que, ao receber esses documentos, ele teria encaminhado para averiguação pelo ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello. O Eduardo Pazuello foi demitido 2 dias depois e teria passado a investigação para o secretário executivo. E aí não se sabe, não tem documentos, não tem nenhuma tramitação administrativa de que houve uma investigação para saber se o crime que foi denunciado estava realmente acontecendo. Desculpem. Então, tem aí uma questão a ser esclarecida. O presidente disse que recebeu um documento, mas que deu seguimento, né? que mandou investigar. Só que não se tem notícia disso. Desculpe. Não tem um documento mostrando que essa investigação de fato aconteceu, que ela tramitou. Então, não se sabe se isso, se houve ou não, por parte do presidente da República, o crime de prevaricação. E essa é uma questão muito importante. Porque se prevaricou, se deixou de investigar uma notícia de crime que recebeu, o presidente cometeu um crime comum, e quais seriam as consequências disso? Né? Primeiro, é preciso que você saiba que prevaricação é um crime simples. Não é um crime grave. Né? A pena é reclusão de 3 meses a 1 ano. Ou seja, pela legislação brasileira, ninguém vai preso por prevaricação. Porque se for um réu primário, a pena é de liberdade condicional. Né? Então, ninguém vai preso por prevaricar. É um crime simples. Entretanto, quando um presidente da República comete qualquer crime, isso se torna muito relevante e muito importante. Principalmente porque se trata aí, ou se trata hipoteticamente, de um contrato do Ministério da Saúde da compra de vacinas durante uma pandemia grave, onde já morreram mais de 500 mil de pessoas, e
continua morrendo gente todo dia. Então, repare, não se trata de uma questão qualquer. Mas as consequências disso, elas não são nem do jeito que a oposição está dizendo, nem do jeito que o pessoal governista, o pessoal que apoia o presidente, está falando. Os apoiadores, eles costumam querer ignorar o problema, né? Dizer que o problema não existe, que não foi comprada nenhuma vacina, nenhum dinheiro foi gasto, então o presidente não pode ter cometido nenhum crime. É só que, mesmo sem o dinheiro ter circulado, o crime, o ato formal, aconteceu. E aí é crime do mesmo jeito. Mas se o ato formal aconteceu, na prática, qual é a consequência para o presidente da República? Eu, sinceramente, não sabia. Então, eu fui pesquisar, fui investigar, fui buscar informações. E aqui eu vou apresentar uma versão dessas informações. É uma versão, é uma hipótese, que naturalmente pode ser contestada. Não tem problema nenhum. Então, se você discorda do que eu vou dizer agora, não tem problema nenhum, deixe seus comentários, faça suas críticas. Estou aqui para dialogar com os espectadores, né? Não sou aqui nenhum proprietário da verdade absoluta e capaz de fazer julgamento moral sobre o presidente ou sobre qualquer outra pessoa. Não me cabe isso. Mas eu pesquisei. E aí eu descobri uma coisa que eu acho que pouca gente sabe. E aqui eu vou trazer para você. É que o presidente, ele possui um tipo especial de imunidade que vai além do foro privilegiado, que é o direito de ser julgado apenas pelo Supremo Tribunal Federal. Essa imunidade tem um nome complicado, chama irresponsabilidade penal relativa temporária. Vou repetir. Irresponsabilidade penal relativa temporária. Ou imunidade penal temporária. Essa imunidade, ela garante a Bolsonaro e qualquer cidadão que ocupe a presidência que, enquanto durar o seu mandato, ele só possa ser julgado apenas de duas formas: por crime de responsabilidade ou por crime comum. O crime de responsabilidade, você já conhece, é em processo de impeachment, foi em um processo desse tipo que Dilma foi condenada e perdeu o posto de presidente da República em 2016. Os crimes de responsabilidade estão definidos na Lei 1079, de 1950, e refere-se a infrações que o presidente comete enquanto exerce as suas funções. Quem julga o presidente por impeachment é o Congresso Nacional. E aí não é um julgamento qualquer. São 2/3 da Câmara e do Senado que precisam ser a favor da condenação. Não basta a maioria. Tem que ser a ampla maioria. Ou seja, 2/3. Por infrações comuns, então, o presidente só pode ser julgado por crime de responsabilidade, que é, no caso, no Congresso, e por infrações comuns, são as infrações penais, em ação do STF, apenas quando tiverem relação com o exercício da presidência. É o caso dessa investigação que está em curso, autorizada pelo STF, está sob responsabilidade da PGR. Ou seja, como veio à tona que Bolsonaro, em algum momento de seu mandato como presidente, pode ter cometido crime de prevaricação ligado às suas funções, está aberto o inquérito autorizado no Supremo, que é conduzido pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República,
e realizado pela Polícia Federal. Então, nesse momento, o presidente da República está sendo investigado pela Polícia Federal. Além de não poder ser julgado por atos estranhos às suas funções, o presidente também possui a imunidade formal, ou seja, ela garante ao presidente que, enquanto não houver uma sentença condenatória, ou seja, enquanto ele não for condenado definitivamente, o presidente não poderá ser preso sob nenhuma hipótese. O presidente não pode ser preso. É por isso que provavelmente jamais você verá um presidente em exercício ser preso em flagrante ou decretada sua prisão preventiva ou temporária. Isso é garantido pelo pelo parágrafo 3º do mesmo artigo 86 da Constituição. Então, repare, quando você elege um presidente da República, além dos poderes que ele tem de mandar, de nomear, dizer como é que vai ser a política econômica e tal, fazer leis, etc., ele tem imunidade. Então, mesmo que o presidente mate alguém, vamos aqui, né, ao limite do limite, vamos supor que ele cometa um homicídio, ele mate alguém em público. Mesmo que ele mate alguém em público, ele não pode ser preso em flagrante. Ele só poderá ser preso depois que for julgado e, eventualmente, condenado. E ele só pode ser julgado e, eventualmente, condenado se somente se houver autorização para isso da Câmara, né, e do Senado, ou do STF, junto com a Procuradoria-Geral da República. Então, de que se acusa Bolsonaro nesse momento? De prevaricação. E a prevaricação é um crime funcional. Segundo a lei, estou lendo aqui, é praticado por funcionário público contra a administração pública. A prevaricação consiste em retardar, deixar de praticar ou praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, repare que a definição de prevaricação, desculpem, a definição de prevaricação, ela não se encaixa exatamente no que o Bolsonaro está sendo acusado de ter feito, está sendo investigado já. Porque ele recebeu uns documentos. A gente não sabe quais foram esses documentos. E esses documentos foram entregues pelo deputado Luiz Miranda. O deputado chegou lá, foi visitar ele, junto com o irmão, ficaram os três sozinhos, e o Luiz, deputado, entregou ao presidente esses documentos. Mas a gente não sabe o que é que tem nesses documentos. E o presidente disse que mandou dar uma olhada, né? Mandou o ministro. E aí o ministro se viu, não viu, não tomou nenhuma providência, porque não há uma investigação formal sobre esse contrato para a compra de vacinas, avaliado aí em 1 bilhão e 600 milhões de reais,
e que deveria ter sido pago à vista, adiantado, antes da entrega das vacinas, antes das vacinas serem aprovadas pela Anvisa e na compra de uma vacina por US$ 15 a dose, a vacina mais cara do mercado, e uma vacina que não tem, até hoje não tem, comprovada a sua eficácia. É tanto que não recebeu autorização da Anvisa até hoje, né, para ser aplicada na população brasileira em geral. Então, repare que tem aí alguma coisa estranha, né? E é isso que está sendo investigado. Isso não quer dizer que o presidente da República vai ser preso, que vai perder o mandato. Isso não quer dizer que existam provas que ele cometeu um crime. E mesmo se ele eventualmente tenha prevaricado, é um crime menor, né? Não é um crime grave. E a investigação é que vai dizer, porque não basta que alguém diga que o presidente prevaricou, é preciso que haja provas de que houve a prevaricação. E essas provas ainda não existem. Então, repare, apesar de estar sendo investigado pela Polícia Federal, de estar sendo objeto de investigação parlamentar também, o presidente tem imunidade, ele permanece no cargo e não importa o que ele diz ou deixa de dizer, se ele xinga alguém ou se deixa de xingar, ele não pode ser retirado do cargo por qualquer coisa. Não é só Bolsonaro, é qualquer um. Você não acha que, como tem tanta gente aí, né, que não gosta do JB, se fosse o caso de ser fácil retirá-lo, não tinham tirado? Tinham, né? E mesmo um presidente impopular, muitas vezes permanece no cargo. É o caso de Michel Temer. Michel Temer tinha uma impopularidade gigantesca. E mesmo assim terminou o mandato. Repare que não é a popularidade. O que garante um presidente no cargo é o apoio político. E isso o presidente ainda tem. Tem ao lado dele defensores ferrenhos da sua honestidade, da sua integridade, e que afirmam todos os dias que o presidente não cometeu nenhum crime de corrupção. É o que diz, por exemplo, hoje o Marcos Rogério, ao entrar na sala da CPI, que começou agora já a CPI. Vou acompanhar também, vou trazer informações para vocês amanhã sobre a reunião. Mas o presidente tem defensores, muita gente defende ele. Ele está passando por um momento agora de pressão difícil, mas não é por causa de uma questão qualquer que um presidente é removido. É por isso que no sistema presidencialista é preciso que o eleitor, quando vai votar, pense bem em quem vai escolher. Porque é muito ruim para o Brasil, para a nação, ter que ficar trocando de presidente no meio do mandato. Ter que tirar um e botar outro para tomar conta, como foi no caso da Dilma, que ficou o Michel Temer. Não é legal. E gera muita desconfiança, né, em relação ao país. Nós já estamos com tantos problemas, tanta gente passando fome, com dificuldade de comer, se alimentar, tanta gente sofrendo nos hospitais, tanta gente de luto devido à morte dos seus familiares. Então, é um momento muito difícil. Trocar de presidente nesse momento realmente é traumático. Então, o sistema presidencialista, ele protege o presidente. E aí, eu volto a repetir, o presidente tem imunidade. Uma imunidade que garante a ele que ele não pode ser preso, né,
em flagrante, só pode ser preso depois que for julgado, sentença condenatória definitiva, e só pode ser afastado do cargo se for julgado politicamente pelo Congresso Nacional por maioria ampla, com 2/3 dos votos dos deputados, que tem que votar 2 vezes, e 2/3 dos votos do Congresso, que também tem que votar em 2 sessões. Então, é preciso ter quórum qualificado e tudo mais, tem que ter um julgamento político. Esse julgamento político foi o que sofreu a Dilma Rousseff. Ela foi rejeitada politicamente. E o crime de responsabilidade que ela cometeu, ou teria cometido, foi uma pedalada fiscal. Um crime contábil, formal. E mesmo assim, apesar de ser um crime relativamente de baixo potencial ofensivo, ela perdeu o cargo. Mas foi por falta de apoio político. Hoje, o Jair tem apoio político, tem o apoio do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas, tem o apoio do presidente do Congresso, do presidente do Senado, o Pacheco, e tem muitos deputados e senadores que o apoiam. Então, esse é o momento em que o presidente ainda possui apoio político para se manter no cargo. Um apoio que deve se manter e garantir, né, que ele termine o seu mandato. Mas se em algum momento ele perder esse apoio político, aí não importa se ele cometeu prevaricação ou não, até se ele dizer que vai dar um beijo hétero num repórter, pode causar impeachment. Qualquer coisa serve para o processo de impeachment, porque é um julgamento político. Vamos dar um abraço aqui no final para o Rogério Amatuzzi, que está mandando bom dia. Ele diz que existem provas sim, né, que imunidade não é igual a impunidade. Rogério, você tem razão. Imunidade não é igual a impunidade. Mas a imunidade formal do presidente, como eu disse aqui, eu vou até ler de novo, porque eu pesquisei, tá? Chama irresponsabilidade penal relativa temporária. É uma imunidade penal temporária. Então, isso é garantido ao presidente da República pela lei, e para afastá-lo é preciso que haja provas. O Rogério tem razão assim de dizer que há provas, porque ontem o presidente, eu não sei se ele fez sem querer, né? Mas ele disse assim: eu recebi mesmo esses documentos do Luiz. Então, se ele admite que recebeu os documentos e não há nenhuma, não sei se há, né? Aí é a investigação da Polícia Federal que vai dizer. Se ele recebeu esses documentos e diz que recebeu, e aí? Ele vai. Ele tem um processo de investigação administrativa para verificar esse contrato, como foi denunciado pelo deputado, ou ficou isso por isso mesmo? Né? A denúncia foi feita e o presidente não fez nada. Então, é preciso investigar. E também é preciso investigar, e aí eu vou mais à frente, né, Rogério? Se o presidente ele cometeu outros crimes, como corrupção ativa, corrupção passiva, formação de quadrilha. Tem outros crimes aí que podem ser investigados, entendeu? Então, é isso. O Moisés Brito, ele diz, só sei dizer uma coisa, Bolsonaro está desgastado, não ganha mais nunca. Moisés Brito sempre acompanhando a gente. Obrigado, Moisés. Moisés, nesse momento, o presidente está numa situação difícil, mas ele pode se recuperar. Então, vamos aguardar os fatos. Né? Acho que
tem uma torcida, né, de um lado, que é a torcida de oposição, e tem a torcida governista. Os governistas dizem que não tem nada, está tudo certo, que o presidente é honesto, que não teve crime nenhum na pandemia, que o presidente fez o que podia ter feito, né? Não há nenhum crime cometido pelo presidente, nenhum mal feito. Por outro lado, existe a oposição que diz que acusa o presidente de um crime gravíssimo, de genocídio. É um crime contra a humanidade, o genocídio. E até apontam que ele deveria ser julgado pelo Tribunal Internacional de Haia. O Tribunal Internacional de Haia, que julgou os nazistas que cometeram o genocídio contra os judeus durante a Segunda Guerra. Então, estão aí equiparando o Bolsonaro ao Terceiro Reich. Eu não sei se essa comparação é possível. E também tem outros genocídios, né? Idi Amin Dada, teve outros tantos aí que foram condenados por genocídio, que é um crime contra a humanidade. A tentativa deliberada de exterminar uma determinada etnia, uma raça. Então, se de um lado há quem diga que o presidente não fez nada, do outro lado, há quem diga que o presidente cometeu um crime de genocídio, não foi prevaricação só. Então, por isso que a investigação está caminhando, a situação está complicada, está assim. Que imagine que a Polícia Federal esteja lhe investigando. Tranquilo, você não fica. A Polícia Federal vai investigar o presidente com toda a transparência e tal, e vai botar para lascar? Não sei. Talvez não. Talvez a Polícia Federal diga que, no relatório, né, que não aconteceu nada, que não teve prevaricação nenhuma e tal. A PGR também não denuncia o presidente, fica isso, por isso mesmo. A CPI está investigando também, e aí é preciso que as condições políticas, aí volta a questão política, né? É preciso que as condições políticas mudem para que haja qualquer tipo de avanço, né, de investigação sobre o presidente da República. Por enquanto, ele vai escapando de boas e agora está mais calmo. Ontem deu uma entrevista muito mais contido, não chegou a pedir desculpas, mas não esculhambou ninguém. E isso já é um avanço, apesar de insistir, continuar insistindo, na realização de eleições com o voto impresso individual, algo que é rejeitado pelo TSE, mas que o presidente acredita que tornaria as eleições mais transparentes. Bem, gente, é isso que eu tenho para o momento. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. E um abraço aí para o Rogério, para o Moisés, para todos vocês que acompanharam a live, que vão assistir o vídeo depois. Amanhã eu estou de volta. Até mais.